Agora sim, agora sim, agora sim. Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. Valdir Floriano por aqui, diretor do Instituto Goldberry, que é Treinamentos e Desenvolvimento Pessoal. Lembrando só aqui que eu sempre venho abordando temas relacionados à liderança, sobretudo a questão da liderança chão de fábrica, da liderança operacional. Por quê? Porque essa é uma área onde eu vejo assim, bastante carência, né? Mas como que você percebe isso? Bom, eu percebo isso nos treinamentos que eu realizo dentro das empresas, né? Nas mentorias, nos processos de coaching. Então, eu acabo constatando isso, que há uma certa carência, né, de capacitação, de treinamento, de estratégia, de ferramentas, para que esse líder de produção, líder operacional, líder chão de fábrica, para que ele possa gerar realmente um engajamento, possa gerar comprometimento por parte dos liderados, né? Venha conquistar a confiança, venha conquistar o respeito dos seus liderados, venha conquistar a lealdade, sabe aqueles liderados assim que realmente vestem a camisa, aqueles liderados que realmente, né, bota a faca na caveira, né? Os caras realmente têm aquele comprometimento assim com os resultados. Então eles entendem a importância do processo, eles entendem a importância do trabalho que eles realizam, e com base nessa compreensão, obviamente, com a influência do líder, né? Quando você tem aquele líder assertivo, quando você é um líder assertivo, quando você é um líder que gera realmente motivação, um líder que promove o desenvolvimento dos seus liderados, né? O líder que promove assim um senso realmente de equipe. Então, você vai ter a sua equipe do seu lado. E eu costumo dizer aqui, ó, o seguinte, que você, líder, que está munido de ferramentas, está munido de instrumentos, de técnicas, de estratégias, você tem todas as condições para ter a sua equipe bem aqui, ó, na palma da mão, tá? E uma das perguntas aí que me fizeram, tá? Uma das perguntas aí que a minha audiência acabou me fazendo é o seguinte, ó, o que fazer quando o líder percebe assim, uma certa resistência por parte dos liderados? Então, essa aí foi uma das questões aí que a minha audiência acabou me apresentando. E o que eu tenho a dizer a respeito disso? Em primeiro lugar, você é o líder, você assumiu a posição de líder na empresa que você trabalha, né? Ou já faz algum tempo que você é líder, só que você acaba percebendo assim que parece que, né, alguns dos seus liderados, né, parece que eles não aceitam a sua liderança. Parece que você fica meio que atravessado, assim, parece que eles não conseguem engolir você, né? Parece que você fica assim meio indigesto, né? E qual que é a situação? Em primeiro lugar, ó, é o seguinte, ó, a sua equipe, né, ou eventualmente o liderado, se você consegue identificar esse liderado, se você conseguir identificar, né, esse foco de resistência, né, quem é o indivíduo, quem é a pessoa, né, que acaba promovendo essa resistência, é muito importante você utilizar uma ferramenta chamada feedback. É isso aí. Aí alguém pode falar, pô, mas lá vem o Valdir falar de feedback novamente. Gente, se vocês soubessem o poder que essa ferramenta tem, né, e a capacidade que essa ferramenta tem de gerar uma transformação comportamental nas pessoas, isso não é só dentro da relação líder-liderado, não, tá? Isso é dentro, sim, considerando assim uma visão geral, assim, tá? Então, se você entendesse e compreendesse a importância que o feedback tem no que se refere a desenvolvimento, a mudança comportamental, gente, isso aí é simplesmente fenomenal. Só que o que acontece? O que acontece, na maioria das vezes, é que os líderes não sabem aplicar essa ferramenta. Por quê? O feedback tem um passo a passo, tá? Existe uma estrutura do feedback, né? Eu ministro isso aí nos meus cursos, né? Nos meus treinamentos, e assim, os meus alunos têm tido assim, né, resultados extraordinários aplicando essa ferramenta. Sabe por quê? Porque a grande surpresa
é que às vezes eles têm sempre na mente assim, que o feedback é para dar puxão de orelha, é para corrigir, é para chamar atenção. E quando eu apresento o passo a passo do feedback, e que eles entendem aquilo ali, que eles começam a utilizar o feedback também para elogiar, gente, a mudança no comportamento é incrível, é extraordinária. Então, quando você entende a importância dessa ferramenta, né, e a aplicabilidade dessa ferramenta, você automaticamente começa a perceber uma transformação. Então, assim, ó, se você, líder, percebe uma certa resistência por parte da equipe e você identifica ali qual é o foco dessa resistência, ou seja, qual é quem é o indivíduo que às vezes está fazendo toda uma articulação, um indivíduo que às vezes tem certa influência ali na equipe, então é importante você identificar esse indivíduo e você ter ali uma conversa com ele, né? Você vai conversar com ele, você vai apresentar a situação, você vai externar, você vai apresentar ali diante dele qual é a situação que você está percebendo, qual é a situação que você está verificando, e você vai ter ali uma conversa franca, né, uma conversa aberta, no estilo de feedback, né? Então, você vai apresentar um fato objetivo, né? Você vai falar de coisas que você mesmo está percebendo, você vai falar do comportamento desse profissional, você vai falar de algo que é recente, você vai perguntar para ele, né, o que ele está disposto a fazer para que esse comportamento não venha a ficar se repetindo, né, de maneira sistêmica, e você vai se colocar à disposição dele para ajudá-lo, né, se for o caso. Então, você vai seguir esse passo a passo, você vai seguir essa estrutura, mas é muito importante que, ao você perceber essa resistência com relação à tua liderança, você realmente chame, né, se você conseguir identificar o indivíduo, é importante que você chame o indivíduo. Agora, se você perceber que essa resistência é meio que generalizada, então o que você tem que fazer? Você tem que chamar a sua equipe, tá? Você tem que chamar a sua equipe, chama para uma reunião, e, na verdade, essas reuniões, elas devem ser reuniões periódicas de alinhamento, né? E o que você vai fazer nessa reunião? Bom, você vai dizer simplesmente o seguinte, ó, que cada profissional que está ali executando a sua tarefa, que está ali executando a sua função, que eles não têm assim, a obrigação de gostar ou não gostar de um líder, né? Eles não têm muito essa obrigação, embora que dentro do entendimento aí de uma liderança que promove sinergia, né? De uma liderança que promove conexão, de uma liderança, como a gente chama, situacional, né? Que adota vários estilos de liderança exatamente para poder manter uma equipe coesa, né, para poder manter assim uma equipe que esteja sempre focada nas metas, no objetivo. Mas para isso o que tem que ter? Primeiro, a tua equipe tem que ter clareza da missão, da visão e dos valores da empresa. Então, se você trabalha numa empresa que tem a missão, tem a visão e os valores, é muito importante, tá? Você que é líder, que você venha sempre estar apresentando isso. Bom, qual que é a visão da empresa? A visão da empresa está relacionada àquilo que a empresa faz, né? Aquilo que a empresa executa. Bom, nós somos uma empresa, né? Ou você trabalha numa empresa que fabrica calçado, você trabalha numa empresa que fabrica alimento, que fabrica bicicleta, que fabrica moto, fabrica automóveis, eletrodomésticos, não importa. Então, a visão, ou seja, a missão é o que vocês realizam nesse momento. Bom, o que vocês realizam nesse momento? Bom, nossa missão é produzir eletrodomésticos, né, com qualidade, com funcionalidade, com sustentabilidade e tal. E a visão da empresa é onde a empresa pretende chegar. Bom, a empresa pretende ser a maior empresa, né, de eletrodomésticos da linha branca na América do Sul, por todo o Brasil, na América Latina, do continente americano, do mundo. Então, essa aí é a visão. Então, assim, ó, a missão é o que vocês realizam. Vocês realizam produtos eletrodomésticos com qualidade, que venha atender às necessidades dos clientes, né, que seja sustentável, com uma alta produtividade, né, e com alto índice de qualidade. E qual é a visão? A visão é se tornar, em 10, em 15, em 20 anos, é se tornar
a maior empresa de eletrodoméstico da América Latina, né, do mundo. A missão, visão e os valores. Quais são os valores da empresa? O respeito, a integridade, a honestidade, né, a boa convivência, a saúde no ambiente de trabalho. Então, esses aí são valores que você precisa estar a todo momento resgatando com a sua equipe, né? Tornando-os conscientes. Agora, aquele comportamento, daí vem a questão, né? Esse comportamento, né, essa resistência com relação à liderança, com relação àquilo que é feito, né, de repente não acatar aquilo que o líder está solicitando que seja feito, né, as tarefas que ele está delegando. Então, essa atitude, esse comportamento está condizente com a missão, a visão, ou com a missão, a visão e os valores da empresa? Então, essas são algumas questões que você, como líder, você precisa. Primeiro, você precisa ir lá e investigar, identificar a missão, a visão e os valores da empresa. Bom, se você é um líder, se você trabalha numa empresa já há um certo tempo, com certeza você já tem que saber isso aí de cor. Porque, olha só, gente, isso aí é uma questão muito importante. Essa é uma questão muito importante para que você venha ter elementos, assim, exatamente para fornecer feedback, para poder gerar engajamento, para poder gerar comprometimento. E tudo isso com base no quê? Tudo isso com base nesse conhecimento que você tem da missão, da visão e dos valores da empresa. Essas coisas, elas não podem, hipótese alguma, estarem ali na empresa, no site da empresa, nos halls de entrada das empresas, somente para bonito. Ele tem que ser colocado em prática, né? E às vezes o que a gente acaba percebendo? Tem empresas que vão lá, só copiam mais ou menos lá, pega lá a missão, a visão e os valores da empresa tal lá e dá né, e dá um Ctrl+C, Ctrl+V, dá uma parafraseada aí e coloca lá para a gente ter a nossa missão, visão e valores. Só que isso aí não é assim, isso aí tem que ser pensado realmente de acordo com o perfil, de acordo com a característica da empresa. Não é algo assim que deve ser aleatório, não, vamos colocar só por colocar lá. Por quê? Porque com isso, você, na condição de líder, você consegue se valer dessa estrutura de missão, visão e valores, exatamente para poder trazer a equipe para o seu lado. Porque se você perceber qualquer comportamento que não esteja condizente com a missão, a visão e os valores da empresa, se você perceber isso, então você vai chamar o profissional e vai fornecer o feedback. Então, olha só, já foram pelo menos duas situações que eu identifiquei aqui. Se você perceber o indivíduo, quem é que, de repente, é o pivô dessa resistência com relação à sua liderança, você vai chamar esse indivíduo, você vai conversar com ele particularmente e você vai fornecer um feedback para ele com base naquilo que você está constatando, com base naquilo que você está vendo, com base naquilo que você está presenciando, né? Com base naquilo que você está realmente identificando que está acontecendo ali no meio da equipe. E, em segundo lugar, se isso for algo, se essa resistência você perceber que é generalizada, então você vai chamar a tua equipe e você vai utilizar a missão, a visão e os valores da empresa para trazer a equipe do seu lado, né? Você vai dar uma palavra ali motivacional, você vai falar da importância, né, de cada profissional, você vai falar da importância do comprometimento de cada profissional, então você vai, né, elevar a autoestima aí desses profissionais, você vai externar ali que você precisa ter a sua equipe do seu lado, né, que a equipe precisa estar realmente, não para agradar você enquanto líder, mas para realizar a missão que precisa ser realizada, né, para chegar aonde a empresa pretende chegar, e mantendo, preservando aqueles valores, que é a ética, que é o respeito, que é o compromisso, né, que é o engajamento, que é o comprometimento. Então, mantendo esses valores, né? Então, quando você consegue fazer isso, então você vai chegar, né, diante da sua equipe, você vai fazer essa apresentação. Você monta lá um PowerPointzinho, olha só, eu tenho um aluno meu que ele estava percebendo assim essa situação assim, né? O pessoal não tinha muito, parece, esse compromisso, né? Parece que eles não entendiam muito bem a importância do trabalho que eles estavam realizando, eles faziam ali de qualquer jeito. Então, o que ele fez? Ele montou uma apresentaçãozinha em PowerPoint bem simples, ele assim com muita dificuldade para falar, né? Aí o que aconteceu? Aí dentro de uma das sessões da mentoria, eu dei uma aulinha rápida para ele, assim, né, de como ele fazer uma apresentação, de como ele ter uma postura, ficar ereto, né, de cabeça erguida, não se preocupar
com o julgamento, porque às vezes quando você precisa falar diante de um público, né, de um pequeno público, por menor que seja, às vezes você fica pensando assim, no que os outros vão ficar pensando a teu respeito, né, no julgamento que os outros vão ficar fazendo a teu respeito. Então, às vezes você não tem o teu medo em si não é de falar em público, mas às vezes é do julgamento que as pessoas que estão ali diante de você vão fazer com relação à forma como você fala, se você fala um português muito correto, se você se gagueja, se você tropeça nas palavras, tá entendendo? Então, às vezes a questão está muito relacionada a isso. Mas o que aconteceu? A gente fez um treinamentozinho rápido aqui, naquela semana ele foi, montou a apresentação e disse que foi um sucesso aquela apresentação, foi um sucesso. Então, ele falou ali dos valores, dos princípios ali da empresa, e foi muito bom aquilo, né? Ele disse que ficou muito feliz, e aquilo ali, além de ter elevado a autoconfiança dele, também elevou a confiança da equipe, né? Então, né, com essas estratégias aí, de trazer a missão, a visão e os valores da empresa, ele começou a ter equipe do meu lado, aquele índice de resistência começou a diminuir. Agora, né, uma coisa é a seguinte, né? É como eu estou falando, a missão, a visão e os valores da empresa, elas não podem estar lá né, estar compondo, né, a política lá da empresa somente para bonito. Elas têm que realmente serem trazidas à memória, né, tem que estar a todo momento aquilo ali tem que estar sendo lembrado, tá? E essa questão aqui que eu comentei a respeito aqui do feedback é para você evitar uma coisa que a gente conhece também como o efeito etileno, né? Mas o que é o efeito etileno? Pensa no seguinte, o efeito etileno é aquela coloração meio esverdeada, né, que fica ali na superfície da laranja, traduzindo, né, é o apodrecimento, né, o apodrecimento da laranja. Então, o que acontece? Quando você tem ali uma laranja podre no meio das laranjas boas, essa laranja podre vai invariavelmente começar a contaminar as demais laranjas, né? As laranjas que estão boas. Mas o que acontece? Você vai simplesmente pegar um indivíduo, né? Você identificou um indivíduo ali que tem uma resistência, né? Que às vezes fica batendo de frente com você, tal, que resiste à sua liderança, que às vezes não acata, né, aquilo que você delega. Então, o que você vai fazer? Você vai chamar esse indivíduo, você vai chamar esse profissional, você vai fornecer um feedback para ele, um feedback estruturado, tá? Não é assim, chamar, porque eu estou percebendo que tu é um cara avacalhado, que é um cara que não tem compromisso, que tu é assim, que tu fica só enchendo a cabeça do pessoal, que tu não faz aquilo que eu mando, que tu só arruma confusão, não sei o quê. Gente, esquece isso aí, mano, né? Isso não tem nada a ver com feedback, tá? Então, você vai fornecer um feedback estruturado para esse indivíduo. Beleza. Você deu um feedback para ele, você perguntou para ele assim, o que ele está disposto a fazer para que aquele comportamento não venha se repetir. E você vai anotar na tua agendinha, né? Então, digamos lá, hoje é dia primeiro, nós estamos tendo essa conversa, tá? Então, é o seguinte, na semana que vem, a gente vai conversar novamente para a gente realinhar, né, tudo isso que foi conversado aqui e ver, assim, se você realmente assumiu, executou os compromissos que você está assumindo nessa conversa aqui. Então, você vai fornecer o feedback para ele numa semana, na semana seguinte você vai chamar ele novamente para fazer, né, a análise dos compromissos que ele assumiu. Por quê? Quando você fornece feedback para alguém, essa pessoa, daquele feedback ali, tem que sair um compromisso. Tem que sair um plano de ação. Então, você vai... Se você tiver condições, gente, de fazer isso aí, de repente você tem lá aquela ferramenta, né, 5W2H, que é o quê, por quê, quem, como, quando, onde, né, quanto vai custar. Quando você tem essa ferramenta, se tiver aí na sua empresa, o que você faz? Você imprime e fala assim, então, eu gostaria que você preenchesse aqui, né, os compromissos. O que você se dispõe a fazer para que esse comportamento não venha se repetir? Como você pretende fazer isso? Quando você pretende fazer isso? Quem vai fazer isso? Então, você vai fazendo essas perguntas, ele vai tendo que escrever ali, e aquilo ali, gente, obviamente vai gerando assim um senso de compromisso, né? Então, quando você identificou o indivíduo, né? Você vai, para evitar o quê? O que a gente conhece como efeito etileno. Então, você tem aquele indivíduo ali que está promovendo, né, uma certa, como que a gente vai poder expressar, uma certa rebelião
contra a sua liderança, né, uma resistência contra a sua liderança, e esse indivíduo está influenciando os demais profissionais, os demais colegas, então você vai tratar especificamente com ele. Você deu um feedback para ele a respeito desse assunto, do comportamento de resistência com relação à sua liderança. Você deu o segundo feedback para ele com relação ao mesmo assunto, né? E você deu o terceiro feedback com relação ao mesmo assunto. Gente, daí você, líder, você vai ter que realmente fazer o que precisa ser feito, né? Não adianta ficar passando a mãozinha na cabeça, aí você vai dizer assim, mas é porque é um profissional experiente, é um profissional que entrega os resultados, é um profissional bom. Cara, você vai ter que fazer uma análise, aí você vai ter que fazer um balanço de o quanto é viável, o quanto é produtivo, né? Você manter esse profissional com essa mentalidade, com esse comportamento, prejudicando, de repente, até os demais profissionais ali, prejudicando a qualidade, prejudicando a produtividade, né? O quanto é viável manter esse profissional ou, de repente, né, dispensar esse profissional e substituir por outro. Porque, gente, uma coisa que você tem que pensar é o seguinte, né? É uma máxima assim, que existe, assim, ninguém é insubstituível. Assim, é óbvio, se a gente for pensar, bom, eu sou insubstituível, ninguém vai fazer o que eu faço, né? Ou do jeito que eu faço, ou como eu faço, mas que tem outras pessoas que vão fazer também o que eu faço, isso aí tem. Elas não vão fazer do mesmo jeito que eu, elas não vão fazer da mesma forma que eu, elas não vão fazer exatamente como eu faço, mas que tem pessoas que vão fazer também o que eu faço, isso tem. Então, você ficar preso assim, poxa, mas se a gente perder esse profissional, né, o que vai acontecer? Gente, você na condição de líder aí, você vai ter que ter uma posição firme, né? Então, pensa no seguinte, você forneceu um feedback a respeito do mesmo assunto, você forneceu o segundo feedback a respeito do mesmo assunto, você forneceu o terceiro feedback a respeito do mesmo assunto, depois a quarta vez não tem. O quarto, né, o feedback, não tem. Você simplesmente vai chamar esse profissional e vai dar a oportunidade dele, né, para ele manifestar aí, né, o conhecimento, né, e a performance profissional dele em outro lugar. O que às vezes as opções que tem? De repente você combina com uma liderança de uma outra área, porque às vezes aquele profissional ali já é um profissional que conhece, né, os processos, que conhece a forma de trabalhar da empresa, que conhece as políticas da empresa, né, que conhece ali todos os meandros ali da empresa, a questão processual, a questão procedimental. Então, às vezes, você consegue negociar esse profissional, né, para mandar ele para uma outra área, porque fala assim, ó, aqui com a minha liderança é um profissional que manifesta resistência, né? Um profissional que não está aderindo àquilo que está sendo proposto, então com esse profissional aí, às vezes não tem condições. Então o que você vai fazer? Você vai passar ele para outra área. Se não houver essa possibilidade, entre em contato com a RH, já providencia o desligamento, porque, gente, o ser humano é assim, ó, existem, né, duas formas, né? Existem duas formas de você aprender, né? De você aprender. Você aprende do jeito fácil ou do jeito difícil, né? O jeito fácil, bom, é quando as pessoas que querem o teu bem, as pessoas que estão, né, que exercem liderança, que exercem autoridade sobre você, eles te fornecem feedback, né, com a melhor das intenções para ver uma mudança de comportamento. Agora, se a pessoa não quer, se a pessoa não der, depois o que vai acontecer? Ela vai ter que aprender do jeito ruim, vai ter que aprender da pior forma, né? Então, desliga aquela pessoa, de repente aquela pessoa vai sair dali, ela vai montar um negócio dela, ela vai prosperar, ela vai explodir no mundo, e de repente é a oportunidade que ela vai precisar para mudar de mentalidade, né? Entender que ficar resistindo, né? Ficar assim, se opondo, né, aos líderes não é esse o caminho, né? Então, você vai ter que tomar uma providência. Então, eu falei aqui, portanto, do efeito etileno, por quê? Porque esse cara, esse indivíduo, se ele tem mais tempo de empresa, se ele é um profissional com uma certa experiência, ele vai acabar, sim, de certa forma, influenciando os demais, né? Principalmente se você é um líder, por exemplo, mais novo. Se você é um líder mais novo do que aquele cara, ele já vai começar a olhar de atravessado. Ele não vai querer assim aceitar de maneira
passiva, né, ou aceitar facilmente a sua liderança. O que você vai fazer? O teu procedimento vai ser o mesmo, vai chamar esse cara, vai fornecer feedback para ele, né? Você vai chamar a equipe, você vai falar da missão, da visão, dos valores da empresa, do comprometimento que essa equipe precisa ter, através de uma comunicação clara, uma comunicação assertiva, né? Então, assim, ó, a tua capacidade de comunicação como líder para poder lidar com esse tipo de situação, isso aí é fundamental, tá, gente? Então, você desenvolver a tua capacidade de comunicação, uma comunicação persuasiva, tá? E quando eu falo aqui de comunicação persuasiva, não é manipulação, tá? Quando eu falo aqui de comunicação persuasiva, é uma comunicação que você se vale de fatos, tá? Você se vale de evidências, é onde você busca convencer a pessoa com base na verdade, com base em princípios, com base em valores. Por isso a importância de você ir lá buscar a missão, a visão e os valores da empresa, para você poder alinhar esse teu discurso, para você poder alinhar essa tua comunicação, tá? Então eu falei aqui, ó, portanto, né, do efeito etileno, por quê? Para que, né, os demais colegas ali não sejam também contaminados, né? E você realmente venha conseguir ter a sua equipe do seu lado, trabalhando com comprometimento, com engajamento, venha conquistar a confiança. E óbvio, tá, gente? Eu digo assim, ó, se você é um líder que usa de empatia, se você é um líder que aplica, né, a questão dos estilos de liderança, né, uma liderança situacional, você age de maneira pontual, específica, com cada circunstância que com a qual você se depara, isso aí tem tudo para você ter aí a sua equipe do seu lado, né? Se você é um líder que conhece os membros da sua equipe, que é um líder que usa de empatia, é um líder que conhece o perfil comportamental dos seus liderados. Gente, isso aqui é uma ferramenta poderosíssima também, né? Você conseguir fazer um mapeamento do perfil comportamental dos seus liderados. Por quê? Exatamente para que você consiga estabelecer um canal de comunicação personalizado, tá? Então, você dialoga, você conversa, você fornece feedback personalizado, você delega tarefas, né, funções, de maneira personalizada, de acordo com o perfil de cada profissional. Porque, pensa no seguinte, e essas questões aqui que eu apresento são fundamentais para você extirpar, né, essa resistência, essa resistência que você percebe com relação aos seus liderados. Então, olha só, a questão aqui, né, que um dos meus alunos aqui acabou apresentando, de que ele é líder, mas ele sente assim uma certa resistência. Como é que você vai lidar com essas situações? Então, o que eu falei aqui, né? Você vai identificar ali o elemento etileno, né? Ou seja, a laranja podre ali. Se você identificar isso, você vai trabalhar com ele pessoalmente. A questão generalizada, se você perceber essa resistência de forma generalizada, você vai trazer a sua equipe, né, para uma reunião, para uma palestra, você vai dar ali uma palavra de conscientização, uma palavra de engajamento. Para isso, você precisa ter, sim, uma certa performance, né, de apresentação, de fala, né, com o público, né, e isso aí nos meus treinamentos, nos meus cursos, eu ensino isso também, tá? Eu ensino você se colocar diante de um público, falar com autoridade, falar com clareza, né, sem estar preocupado com o julgamento que os outros vão fazer de você. Então, você vai trazer todas essas questões assim de missão, visão e valores da empresa para você poder trazer a sua equipe do seu lado, né? E a comunicação assertiva, né? Então, você ter uma comunicação assertiva vai ser fundamental, né? Você fornecer o feedback, né, para os indivíduos também. Então, tudo isso vai permitir com que você venha extirpar essa questão de resistência entre os membros da sua equipe. Fechou então, gente? Olha, eu espero que essa minha fala aqui tenha sido útil, né? Possa ajudar você aí. Então, se você é um líder que sente essa resistência, você mesmo tem que mudar a sua postura, né? Então, assim, ó, as pessoas que estão à sua volta, elas só vão mudar na proporção que você muda.
Então, você realmente tem que ter uma postura firme. Aí você fica pensando, mas e se eu falar alguma coisa e o cara se ofender, né? E o indivíduo lá ficar magoado, né? De repente querer piorar ainda a situação. A primeira das coisas que você precisa ter em mente é o seguinte: quando você quer falar alguma coisa para alguém sem que essa pessoa assim, se ofenda, pensa em falar o que você precisa falar na forma de pergunta. Então, se você quer chamar a atenção, né, do profissional, se você quer chamar a atenção dele, e você acha assim que se você chegar para ele e falar assim, eu não quero mais que você faça isso, né, isso que você está fazendo é errado, né, eu não concordo com isso, só que você achar que se você falar dessa forma ele vai se voltar contra você, formula isso que você está pensando em falar, faça em forma de pergunta. Elabore uma pergunta, bola em uma pergunta, e isso é um exercício difícil, gente. Por quê? Porque você vai ter que pensar. Você vai ter que pensar numa pergunta, né? Então você vai falar assim: olha só, você chama lá o fulano, né? E você vai fazer uma pergunta para ele: eu tenho percebido, né, um comportamento assim, 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 e assim. Você acredita que esse comportamento contribui para a missão da empresa? Você acha que esse comportamento colabora, né, e vai fazer com que a empresa atinja esse objetivo, né, essa missão, essa visão onde a empresa pretende chegar? Você acredita que esse comportamento está condizente com os valores da empresa? Né? Então, você vai trazer tudo isso à tona. E, considerando aí o pior cenário, o que seria? 3 feedbacks pelo mesmo motivo. Então, você fornece um feedback, depois faz o alinhamento. Então, aquele alinhamento que você vai fazer do primeiro feedback, aquilo ali você não considera, tá? Aquilo ali não está sendo o segundo feedback. Você vai fazer um alinhamento exatamente para quê? Para você identificar o quanto aquela pessoa realmente se comprometeu com os compromissos que ela assumiu ali no dia que você deu o primeiro feedback. Então, você deu o feedback para ele no dia 1º, no dia 7 você chama ele e fala assim, vamos conversar aí, quero ver. E aí, queria observar, né, queria ouvir de você quais foram as ações que você tomou, né, o que você fez, quais foram as atitudes que você teve para, diante daquela situação ali que a gente conversou na semana passada. Aí ele vai te expressar. Se ele na pior das hipóteses, se ele não estiver realmente disposto, se ele não estiver mais afim, né, se ele não demonstrar o menor indício de que ele está disposto a mudar, daí ele vai ter que aprender da pior forma, né? Então não vai ter outra alternativa. Fechou então, gente? Eu agradeço aí pela atenção de todos vocês e espero que nós possamos aí nos encontrar, permitindo Deus, aí no próximo vídeo. Um grande abraço, fiquem todos com Deus.